Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Hoje, dia 12 de junho de 2019, o dia dos namorados, e eu estou aqui namorando com vocês. Vamos aproveitar esse encontro amoroso e vamos falar o custo do nosso capital ponderado. Peguei aqui algumas informações diretamente do Economática, né? Para quem não sabe, o Economática é a plataforma onde eu tiro todos os meus dados aí do mercado. Acabou de ser desconectado aqui, nenhuma novidade, mas esse é, modelinho que eu vou pegar, ele está aqui, ó, diretamente na Economática, manual, português, Discounted Cash Flow, barra introdução. Isso aqui está de graça na internet para vocês, tá? Então eu peguei aqui as informações de como encontrar a taxa de desconto de uma empresa e a gente vai fazer um exercício prático agora em como achar esse valor, tá? Então, joguei as informações aqui do custo do equity, que é o que quer dizer o KE, né? Vamos aqui botar então KE igual a custo do equity. KD é o custo da dívida. E aqui, galera, a gente já começa a poder produzir algumas coisas, tá? O que é o RF, tá? RF igual a renda fixa norte-americana. A gente vai pegar 10 anos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente sai aqui do Excel e pega essas informações na internet. Tá muito fácil de acessar isso, tá? Então a gente vai vir aqui no Google, o famoso pai dos burros, né? E a gente vai ver aqui, ó, 10-year yield bonds, USA, Bloomberg, tá? Então a gente vem aqui, ó, na Bloomberg e a gente vê qual é o yield atual para isso. É 2,2%, 2,12% ao ano, tá? Então, esse valor aqui, RF, igual a 2,12%. Botamos aqui a informação. O que é o B? E aí a gente vai inserir aqui. O que é esse B aqui? É igual ao beta alavancado da empresa, tá? E aqui a gente vai ter que agora escolher uma empresa para fazer esse exercício. Eu vou pegar aqui Arezzo, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui da Arezzo. Vamos botar aqui para baixo. Vamos Arezzo. Arezzo. Vou aumentar essa fonte. Fazer aqui essa moldurinha. Amarelinho. Tá. Então a gente pegou aqui. Onde é que a gente vai achar esse beta da Arezzo? Eu vou mostrar para vocês como que a gente acha isso no Google, tá? A gente vai botar aqui Yahoo Finance, Arezzo. E a gente vai ver quão fácil é fazer esse cálculo. Olha, beta 3 years monthly. 1.1, tá? Então a gente vem aqui de volta, bota aqui o beta igual 1,1. Deixa eu botar aqui também esse valor. Vou botar aqui renda fixa. Beta. Já vou deixar aqui os dados separados, e depois vocês vão entender como que a gente vai formular esses números, tá? Beleza. Vou botar tudo aqui branquinho. A gente vem aqui. Tá. Qual que é o próximo fator aqui que a gente vai calcular, gente? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó, só para ficar biito.
para vocês, tá? Excluir isso aqui. Beleza. Tá. O que que é esse famoso aqui, ó? P USA. É igual o prêmio que a renda variável teve em relação à renda fixa no ELA, tá? Esse valor aqui, gente, a gente pode encontrar através desse site aqui, ó, da Modaran Equity Risk Premium, tá? Escreve aqui no Google da Modaran Equity Risk Premium e a gente vai entender isso desse ponto de vista. Vamos torcer para esse Excel não travar aqui, né? Para que a gente não perca a nossa dinâmica de aprendizado aqui, mas faz parte do ofício fazer isso ao vivo, tá? Enquanto isso não fica pronto, olha lá, ah não, tá abrindo. Olha, abriu. Então a gente está falando de United States. Aqui, ó, Total Equity Risk Premium dos Estados Unidos, 5,96%. Beleza? É só isso que a gente quer saber, gente. Então, esse P USA igual. Vamos botar 6% aqui, tá? Eu já esperava esse valor. Esse valor aqui também ele não é fixo, tá, gente? Importante a gente levar em consideração isso. Só para a gente aprender que existem variações desse indicador aqui. Vamos chamar isso de indicador, né? Existem variações disso. Eu já vi esse prêmio de risco do mercado acionário em relação à renda fixa variar entre 2% e 6%, 7%, tá? Lembrando, quanto maior esse prêmio que você está pagando, maior é a taxa interna de retorno que você vai ter nos seus investimentos. Então, aqueles fluxos lá do futuro, você vai trazer a valor presente para um desconto maior. Então, você está sendo mais conservador conforme você vai aumentando esse P de risco, tá? E aí, o que é esse RP? É o Risk Premium do país, tá? E aí, como é que a gente sabe o prêmio de risco do país? Beleza, gente? A gente vai pegar, basicamente, isso aqui, ó, 1,0212, que é a renda fixa dos Estados Unidos. Não, primeiro vamos pegar do Brasil, 1,065, que é a Selic, contra 1,0212, que é o prêmio de risco aí em relação aos Estados Unidos, tá? Então, 4,3%. Então, a gente vai chegar aqui à conclusão que o RP é igual a 4,3%. Vamos botar aqui, ó, quietinho, tá? Então, a gente pode calcular agora o K do equity, o custo do equity, o custo do capital próprio da Arezzo? Sim. Vamos ver aqui como que a gente vai fazer isso, tá? Então, vamos pegar aqui esse valor, mais, aí a gente vai botar o beta vezes esse risco aqui do mercado de ações, que a gente está pagando, né? Mais
esse risco aqui, que é o que o Brasil tem de risco a mais que os Estados Unidos na margem, beleza? E aí a gente chega num custo. Opa! Eu acho que ali tem que formatar essas células. Vamos ver se a gente precisa formatar elas de alguma maneira. Tá. Vamos fazer na mão mesmo? 2,12, 0,0212 mais 1,1 vezes 0,06 mais 0,043. Aí a gente chega aqui, finalmente, nesse valor de 13% de custo do equity, tá? Então, o que, que isso aqui já dá para a gente de informação, gente? A gente precisa exigir de retorno para investir na Arezzo pelo menos 13% ao ano, tá? Então, se eu não tiver um retorno de 13% ao ano em relação aos meus investimentos na Arezzo, isso ele não vai pagar o risco que eu assumo por ele, tá? E aí agora a gente vai pegar aqui o que é o cada dívida. Cada dívida é o custo nominal vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda, tá? Aí vamos entrar aqui naquele assunto lá da economática e a gente vai entender da onde que vem esse custo da dívida, tá, gente? Então a gente vai ver aqui, ó, custo da dívida é o custo nominal e a gente vai calcular isso como? A gente vai vir aqui na Arezzo e vai achar a relação estatística do custo da dívida dela, tá? Vamos achar isso aqui aonde? É a relação de EBITDA, 217 milhões, com a relação de resultado financeiro, tá? Então, o resultado financeiro ficou aí em 8 milhões 448. Então, isso aí dá mais de 30, quase 30 vezes aí de cobertura de juros, tá? Vamos aqui nas relações com os investidores da Arezzo. A gente vai tentar entender aos investidores central de resultados. E aí a gente vem aqui no ano de 2018, a gente pega o quarto trimestre Vocês estão vendo, gente, exatamente como que o tio Willy faz na prática, tá? Então, ó, a gente vai ver alguns reconhecimentos de contábeis aqui da empresa. A gente vai abrir aqui essas informações. Impostos diferidos, tributação, outros benefícios a empregados, lucro por ação. E aí a gente precisa ter paciência, tá, gente? Vamos botar aqui CDI. Outra.
botar aqui, endividamento. 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 Aí, endividamento. Entender aí mais. A gente fala aqui do CAPEX, de geração de caixa operacional da empresa, lucro líquido e margem líquida, lucro bruto, expansão da rede. Aqui a gente está falando sobre os negócios, tá? As marcas da empresa. Vamos ver aqui, ó. Plano de ações. Compromisso de arrendamento. Olha o resultado financeiro aí. Aqui, ó, a gente está começando a falar agora de empréstimos e financiamentos. Ele vai começar a abrir agora mais essas contas. Aí, ó. Então aqui ele fala a exposição de risco da empresa à taxa de juros. Aí ele começa a falar aqui sobre o que está em dívida com pré-fixado, o que é dívida pós-fixada, 32% é pré, 68% é pós. Isso aí é uma visão conservadora da empresa, tá? O que mais que a gente precisa ver aqui? Isso. Vamos procurar aqui financiamentos. Pá. Que a gente está vendo os custos de captação, Finame 6% ao ano, Finep de 4 a 5% ao ano, com limitação da TJLP. A gente vê aqui a estrutura dos empréstimos. Que a gente pode continuar analisando isso.
Para a gente entender quanto que isso está sendo cobrado, né? Aí, TJLP. Vamos botar esse valor aqui, gente, do cenário A, cenário provável, desculpa, 7%. Pode parecer aleatório, mas não é não, tá? Então, o custo nominal custo nominal sete por cento. Bota para cá. Custo da dívida bruta. Qual que é a alíquota de imposto de renda? Vamos botar aqui 34%, gente. Na prática não é isso, tá? Na prática acaba sempre sendo algo menor que 34%, mas o limite é 34%. Vamos... Imposto de renda, tá? Tá, então o lucro antes do imposto de renda e tal é 147 milhões. E aí a gente teve aí um imposto de renda e contribuição social corrente de 10.694. Tinha algo diferido aqui que a gente vai poder abater isso, mas eu vou fazer aqui sobre a base mesmo para a gente ser conservador, tá? Essa é a palavra certa. Então, vamos ver aqui, ó. 10 sobre 147, não precisa ser um número exato para a gente usar aqui agora nisso, a gente só precisa ter noção. Vamos botar aqui então 6,8% de alíquota de IR, tá? Aqui é isso aqui mesmo. Então, cada dívida, KD, será igual ao quê? Exatamente 7 vezes 1 menos 0, não, 0,068, tá? Isso. Então a gente coloca isso aqui. Então esse vai ser o K da dívida, 6,52%. E agora a gente vai poder fazer aí o WACC, né? O que é o WACC? É o custo, é o Weighted Average Cost of Capital. É o custo ponderado da média do capital próprio, tá? Não, custo ponderado de capital. Desculpa aí, me confundi. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar o que é o E. O que é o equity, tá? Equity. D vai ser igual debt, que é dívida, beleza? Então a gente vai entender aqui qual vai ser o equity, qual é o valor desse equity aqui, e a gente pega isso através do próprio Yahoo Finance, beleza? Então é 4,4 bilhões. 4 bilhões. Então a gente vai botar aqui em milhares, tá? Só para não confundir as estações. O debt vai ser o quê? A gente vai pegar aqui também as estatísticas. Total debt, total cash. Então a gente tem 67 milhões
Deixa eu conferir isso aqui nos financials da empresa, para a gente entender aí o balanço total da empresa, tá? Então, a gente tem cash, short-term investments, de 235 milhões. Enquanto a gente tem 235 milhões, 235 com dívida, 32 com 100. Então, é menos 135 milhões de caixa líquido. Vamos conferir isso na demonstração. Dívida líquida. Dívida líquida aqui é isso mesmo, tá? 124 milhões de caixa. Então, a gente vai pegar aqui, menos 124 mil de caixa. E aí, a gente já vai pegar aqui uma coisa importante, tá? O que a gente vai fazer, gente? A gente vai pegar o que é essa parte aqui de equity sobre esse mais esse. Boa. E aqui, endividamento sobre esse mais esse. Beleza? E aí a gente vem para o WACC aqui, ó, completar essa planilha, onde a gente vai ficar com o quê? O WACC é esse valor vezes esse mais o valor do custo da dívida vezes esse valor aqui, que é a relação da dívida total no capital total da empresa, tá? E aí, gente, a gente começa a ver exatamente que o custo, o WACC, custo médio de capital da Arezzo, é de 13,2%. Só para a gente continuar aqui esse exercício, gente, o WACC ele vai ser o que vai remunerar tanto o capital dos acionistas quanto o capital dos credores, tá? Então, a gente vai comparar o lucro operacional, que é justamente antes da gente decorrente dos sócios e a parte dos interest, dos juros a pagar, que é a parte dos credores, tá? Então, só como a gente está aqui perto, vamos pegar logo esse valor para a gente entender o quanto que a gente pode gerenciar de valor dessa empresa para entender tudo, tá? A gente vem aqui, ó, lucro operacional. A gente tem que entender se eles têm essa nomenclatura aqui para a gente fazer esse tipo de busca, tá? EBIT. Vamos ver se ele tem o EBIT aqui. É, galera. Depreciação. Depreciação. Isso. Então, se o EBITDA, gente, foi de 232
milhões de reais e a depreciação foi de 1.400.000, vamos botar aqui que o EBIT foi de 230 milhões. Então vamos falar que o EBIT aqui 230 milhões. Millones. Beleza. Quanto que paga de imposto aqui essa empresa? Pagou 10, né? Impostos. A gente está fazendo aqui, gente, uma coisa bem informal mesmo, só para a gente entender as estruturas, tá? E aí a gente vai ter o NOPAT aqui, que é o Net Operating Profits After Taxes. Deixa eu falar muito inglês, né? De 220 milhões. Então, como é que a gente vai achar o valor de mercado dessa empresa? Uma das maneiras de achar, né, o valor de mercado é essa. A gente pegar o NOPAT e divide pelo WACC. Aí a gente pega esse valor de mercado aqui de 1 bilhão e 600 e acha que é esse valor, mas não é, não é, não é, não é. Por quê? Porque a gente está partindo da premissa aqui de que essa empresa não teria crescimento, tá? Então, o que a gente pode entender daqui? O crescimento, ele está embutido nisso aqui, que é isso aqui, ó. É o C28 menos o crescimento. Beleza? E aí, vamos botar agora alguns percentuais para a gente entender o quanto que o mercado está esperando de crescimento dessa empresa, gente. Vamos botar aqui 3%. Ó, 3% ainda não é o que o mercado está esperando dela de crescimento. Por quê? Quando a gente souber o quanto que o mercado está esperando de crescimento para essa empresa, vai ser um momento que esse valor vai ser igual a esse aqui, tá? Vamos dobrar então o crescimento. Olha, ainda não está. Esse crescimento de 8% deu 3 bilhões de valor de mercado para a empresa. Então, vamos botar 8,2 para ver se fecha ali o 4 bilhões e 400. Olha, é isso aí, galera. Então, o mercado está prevendo um crescimento de 8,25% de crescimento para essa empresa. Isso, 8,2%. E aí você tem que entender se esse crescimento aqui ele é realístico ou não para essa empresa. Porque isso aqui é só uma simplificação da realidade, gente. Desculpa falar isso para vocês, Arezzo, né? É só uma simplificação da realidade. Por quê? Se a gente estivesse fazendo um valuation realmente disso, o que a gente teria que estar fazendo aqui? No PAT de 220 milhões, né? Vamos botar aqui data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Aqui a gente vai botar o NOPAT, né? Data 0. O que é o NOPAT aqui? É 220 milhões. Vamos entender aqui como que seriam as evoluções desses valores. Vamos botar que isso aqui vai ser 240, 260, 290, 320, 350. E a partir do ano 5 aqui, vai ter uma perpetuidade de 350 milhões, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai trazer tudo isso àquela taxa de desconto, que é o 13,2.
igual a isso aqui, mais isso aqui divididos por isso. Beleza. E aí, o que que a gente vai fazer de valor presente para essa galera toda, gente? A gente vai pegar VPL, Net Present Value, a taxa é essa, e os valores são esses, beleza? Viu? 2 bilhões e 422 milhões de valor de mercado. Então, quer dizer que esse valor aqui, ó, ele precisa de um crescimento maior. E aí a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos falar agora que vai ser menos o crescimento aqui. Crescimento perpétuo. Beleza? Crescimento perpétuo, vamos botar aqui 3%. 0,03. Vamos botar agora 5%. 8,2%. Viu? O crescimento já precisou ser menor. Por quê? Porque a taxa de crescimento que eu botei aqui nesses fluxos, ela foi um pouco mais alta, tá? Deixa eu mudar aqui para 280. Olha aí. 300. Ou seja, no começo a empresa vai ter um crescimento um pouco maior e aí depois ele vai estabilizar, porque uma empresa não pode crescer para sempre, senão ela começa a virar maior que a economia como um todo, gente. Vamos entender aqui aonde que essa empresa está gerando o crescimento dela. Crescendo 14%. 13%, depois 12%, 7%, 6%, aí ele começa a estabilizar depois de um tempo aqui em 350 mil, né? Entenderam aqui como é que a gente gera esse tipo de retorno? Mas não é só isso que é feito para o fluxo de caixa, né? A gente tem aqui o fluxo é o NOPAT mais a depreciação, mais o CAPEX, mais o investimento em capital de giro. Por isso que a gente precisa saber do ciclo financeiro, a gente precisa entender as forças de Porter para entender como que essa empresa está crescendo. Mas esse aqui foi um modelo básico do que o mercado está prevendo para a Arezzo, beleza? A gente precisa fazer tudo isso. Depreciação, CAPEX, que costuma ser um valor negativo, variação, necessidade, capital de giro, beleza? Fluxo de caixa. O que isso vai ser? Vai ser o somatório disso aqui tudo. Então a gente pode falar que a depreciação aqui foi menos 1.500.
E ela vai continuar igual, todos os anos. Olha como é que vai diminuir o valor de mercado da empresa, tá, gente? Isso, diminuiu um pouco, né? Capital Expenditures. O que a gente vai pensar de CAPEX? Vamos aqui na central de resultados. Vamos botar CAPEX aqui. Olha, o CAPEX da empresa tem sido 20 milhões no ano, 48 milhões no outro. Vamos botar aqui o CAPEX aqui, que foi 40 milhões. Ele vai entrar negativo porque ele vai ser uma saída de caixa. Isso aqui vai entrar positivo porque é uma não saída de caixa, né? Olha como é que vai impactar aqui o valor da empresa. Isso, baixou pouco, viu? E a necessidade de capital de giro a gente pode encontrar por aqui, ó. Vamos achar agora o ativo circulante. Balanço patrimonial. Isso. Então a gente vê aqui que o ativo circulante está em 842 milhões. O passivo circulante está em 255 milhões. A gente está falando aí de 590 milhões de capital de giro. Quando a gente tem um endividamento aí 124 milhões, vamos falar que 43 com 135, 195, 400 milhões de necessidade de capital de giro, tá? 400 milhões de necessidade de capital de giro. Se a receita cresce numa velocidade de 16%, a gente está falando aí de uma variação da necessidade de capital de giro dessa empresa em torno de 35 milhões também. E esse número vai ser negativo, tá? E aí a gente vai manter isso aqui equivalente, tá? E a gente baixou mais ainda o valor de mercado dessa empresa. O que a gente vai ter que ajustar aqui? O crescimento dela. Não é? Esse número aqui é igual a 350 milhões mais esse número divididos por esse número menos esse. Fluxo de caixa mingou. Vamos botar aqui 15%. Espera aí. Isso aí. Ah, não. Por isso que está errado.
8%. Isso. Então, o crescimento aqui esperado para Arezzo, galera, fica sendo em 8%, né? Lembrando que tem inflação nesse valor aqui. Então, vamos ver aqui, ó, 1,08 sobre 1,045, que é a inflação esperada. A gente está pensando num crescimento aí real para essa empresa em torno de 3,3%. É muito realístico, tá? É muito realístico isso aqui. Então, galera, termino aqui esse vídeo mostrando como que a gente saiu da teoria aqui do custo médio de capital. Fizemos isso na prática para a Arezzo. Eu mostrei como que a gente encontra todos esses valores na internet aí e como que a gente monta um fluxo de caixa futuro baseado nisso, entendendo qual que é a taxa de crescimento que gera o valor de mercado que a Arezzo tem hoje em dia na bolsa, tá? Então, galera, ficou aqui essa documentação prática de como que o Tiuli faz a avaliação de uma empresa, como que ela chega no valor de uma empresa e como é que vocês também podem fazer isso muito facilmente, tá? Lembrando que todos os meus mentorados, meus close friends, alunos do curso Segredos de Família e toda a comunidade de investimentos do Tiuli vai receber essa planilha aqui para estudar e futucar, tá? Beijo grande, galera, só o começo.